Bem-vindos! Hoje eu gravei um vídeo especial para o Mentorando sobre planejamento financeiro. Então, por quê? Porque muitas das vezes a gente fica querendo simplesmente saber assim, eu vou me aposentar, eu vou guardar tanto dinheiro. Mas a pergunta certa é, será que o que eu estou conseguindo fazer eu vou colocar em prática? É real? É factível? Porque, veja bem, meta nada mais é do que sonhos com data para acabar. Então, precisa haver um raciocínio lógico, precisa, inclusive, entender se esse planejamento cabe nas contas e também mostrar como vai se comportar as contas ao longo do ano. Então, eu preparei uma planilha aqui no Excel, nosso amigo Excel. Queria até mandar um abraço pro Bill, grande Bill Gates aí, que bolou aí a Microsoft, né, e o Excel. Então aqui, ó, mostrar o Excel. Então primeiro eu preparei a parte 1 aqui, né, essa aba 1, tá? Então nessa primeira aba eu coloquei aqui perguntas, vai ser a parte inicial para colocar assim todos os inputs para depois na aba seguinte de análise nós percebemos se é factível ou não o que nós estamos atrás, né? Então aqui, ó, vem a primeira pergunta. Qual a sua renda mensal hoje, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo de 5 mil reais, tá? Então a pessoa, ela ganha do trabalho dela ainda, tá? Então nessa fase de acumulação, não está entrando aqui na conta o que você recebe de dividendos, de aluguel. Isso aqui é para focar somente na parte do seu trabalho, ou seja, tudo que você gasta horas em troca de dinheiro, tá? Desses 5 mil, quanto você consegue investir por mês, tá? Então eu vou colocar aqui 500 reais, por exemplo, que vai corresponder a 10%. Qual a sua idade hoje? Então eu vou usar um exemplo de uma pessoa que está com 30 anos, tá? Qual a idade para se aposentar? Vou colocar aí uma faixa de 65 anos, tá? Apesar de que eu tenho certeza que conforme o processo ele vai desenrolando, fica cada vez mais claro o real significado da palavra aposentadoria e construção de patrimônio, né? A própria cultura oriental não existe essa palavra aposentadoria. Basicamente, eles entendem que você precisa viver a sua vida em busca e se realizar através do seu propósito. Então, quando você morreria, seria o único momento em que você cessaria a prática, né, do seu propósito. Então, qual a sua idade para se aposentar? Vou colocar 65 anos como se fosse o que eu quero dizer aqui. Que de 30 a 65 anos, a pessoa ela vai passar por uma fase de acumulação, tá? Independente se vai usar a palavra aposentar ou não. Aqui é um exemplo para mostrar o que? A fase de acumulação. O que quer dizer? Aqui, em nenhum momento, salvo alguma crise, alguma emergência, você vai usar esse dinheiro. Esse dinheiro é só para ir guardando e acumulando e investir, tá? Porque aí nós vamos ver o poder dos juros compostos, tá? A estimativa de vida, vamos colocar aqui um exemplo de só vai viver aí 85 anos, tá? Provavelmente, vou me colocar no exemplo aqui, eu tenho 33 anos hoje. Provavelmente, quando eu estiver ali para os 85 anos, nós já vamos estar, se Deus quiser, com uma possibilidade e uma expectativa de vida maior que isso, tá? Então eu espero viver bem mais, mas vou usar um exemplo bem real hoje, tá? Com 85 anos. Quanto dinheiro você já tem guardado hoje? Isso é uma outra pergunta interessantíssima. Por quê? Eu gosto muito de uma frase que fala que o melhor momento de ter plantado uma árvore foi há 20 anos. E o segundo melhor momento é hoje. O que eu quero dizer com isso? Com o poder dos juros compostos, quanto mais dinheiro você já tiver investido hoje, maior poder explosivo dos juros compostos. Então, se você já tiver alguma coisa aqui guardada hoje, você já está contribuindo demais, tá? Por quê? Porque 20% dos teus aportes ao longo desses, por exemplo, aqui, ó, 35 anos, vão corresponder por 80% do teu dinheiro final.
que isso quer dizer? Que é uma lei de Pareto, que eu acho que é muito interessante, eu uso ela para várias coisas na vida, e inclusive aqui para o mercado financeiro. Significa que o principal foco, quando você começa a acumular o dinheiro, está em quanto você consegue guardar, e não no quanto você é um exímio operador do mercado financeiro e das altas taxas que você consegue. Para a pessoa comum, para o investidor comum que não trabalha no mercado financeiro, o melhor modelo é, principalmente no início, ou seja, enquanto você sai aqui para o mercado de trabalho, é você conseguir guardar o máximo que você puder e ganhar o máximo que você puder. Por quê? Se daqui a pouco você evolui seu padrão de vida, evolui, na verdade, o... Tá falando comigo? Não, tô falando, mas não é pra tu aparecer. Quando tu for aparecer, eu chamo teu nome. Olha, senão eu vou te colocar no ao vivo, hein? Eu vou te colocar no ao vivo. Tá bom. Se daqui a pouco você evolui para um salário de 6 mil reais e os teus custos não aumentam tudo isso, aumentam somente em mais 500 reais, significa que você vai ter aqui 500 reais adicionais para poupar. Então você começa a entender que segurando às vezes alguns padrões de vida, mesmo com o seu salário aumentando, que isso é uma busca que a gente vai ver que é necessária, aumentar constantemente ao longo do tempo o valor do seu salário e aumentar o quanto você investe, tá? Já que agora antes a gente só investia uma base, né, de 10% e agora a gente conseguiu aumentar, ainda não chegou a 20%, mas já está quase lá. Então só com esse pequeno aumento já muda bastante coisa, tá? Então aqui, por mais que você não tenha nada hoje, não é para desanimar. O mais importante é o foco no hoje, tá? Inclusive não vale a pena viver olhando para o passado, não vale a pena esperar o futuro. O melhor que a gente pode fazer é concentrar sempre no presente, é onde a nossa atenção tem que estar pelo menos 70% distribuída no presente, tá? Então eu vou colocar aqui 0, tá bom? Então estou começando hoje, né, com 30 anos e não tenho nada guardado. E aí vem a pergunta: quanto dinheiro você quer receber de renda daqui a 35 anos? Ou seja, sem precisar trocar horas de trabalho por dinheiro. O que eu quero dizer? Eu vou estar com alguma aplicação, com algum título, com alguma coisa que me dê juros, que me dê dividendos, que me dê cupons, e eu vou estar recebendo um total por mês, tá? E aqui já calcula automaticamente. Como eu coloquei que seria de 30 a 65 anos, automaticamente já ele calcula que é daqui a 35 anos. Por quê? Ele entende que após 35 anos começa a minha fase de benefício, ou seja, é aqui que eu vou começar a desfrutar. E veja bem, eu não preciso gastar tudo, tá? Eu não preciso gastar tudo. Eu posso inclusive poupar até a minha renda, ou inclusive continuar trabalhando, ou ao longo desse tempo, não precisa nem esperar 35 anos, mas ao longo desse tempo, conforme o patrimônio vai ganhando robustez, eu posso fazer escolhas mais sábias. Eu posso fazer opções de trabalho, opções de carga horária de trabalho muito mais sábias e que favoreçam as minhas prioridades, né? Tendo em vista que isso daqui, um dos principais motivos que a gente precisa quebrar um pouco a cabeça com isso é justamente não o crescimento patrimonial para dizer que é rico, que é milionário, mas sim para dar a segurança, né, que a família precisa, tá? Inclusive pessoas próximas e queridas que podem vir a precisar de nós em algum momento. Então, quanto dinheiro? Eu vou colocar aqui que hoje eu tô, por exemplo, a minha opção aqui eu já previ que eu ia ganhar mais, mas eu vou até voltar aqui para os 5 mil reais inicial. Vou colocar os 500 reais inicial e num primeiro momento eu vou manter. Eu vou dizer que eu quero ganhar lá na frente os mesmos 5 mil reais. O que eu quero dizer? Que hoje os 5 mil reais tá ótimo, me satisfaz, eu consigo ter dinheiro para tudo, para sonhos, prestações,
gastos essenciais e não essenciais, lazer, e não me compromete, tá? Então isso é importante, porque esse dinheiro que eu estou poupando não é o dinheiro para comprar o carro, não é o dinheiro da parcela do financiamento, é um dinheiro que está focado para patrimônio, tá? Então isso é importante. Não adianta eu colocar assim que eu vou conseguir colocar R$2.000 por mês e eu devo estar focando no hoje, vivendo o hoje da melhor maneira possível. Mal sobra talvez para cumprir os gastos essenciais e eu não consigo dar hoje algo de qualidade para a família. Então não é esse o foco, tá? Voltei para os R$500. E aqui é uma pergunta fantástica e ao mesmo tempo capciosa. E é um dos maiores viés que pode existir dos investimentos. Que é aquele momento que eu venho aqui e coloco 15%. Eu me considero o Warren Buffett e eu digo que eu vou ganhar 15% ao ano. Ou então não. Ou então que eu sou bonzão e eu vou ganhar 20% ao ano. Qual é o problema disso? É chegar lá na frente e não conseguir essa rentabilidade. E isso é perigosíssimo. Por quê? Porque quando eu for fazer a análise, eu vou ter uma série de respostas. Se daqui a 35 anos a minha rentabilidade não for 20%, eu posso ter me dado um tiro no pé. E não vou conseguir atingir meu objetivo. Então, um dos principais problemas na acumulação e planejamento de patrimônio é você não atingir o objetivo. E vem comigo. Todas as variáveis, como o quanto eu ganho, é fácil saber. Quanto eu consigo investir, hoje eu consigo fazer um planejamento e saber quanto. A idade que eu tenho hoje é a mais fácil de responder. Quanto eu quero ficar de fase de acumulação, que aqui eu uso a palavra aposentar, eu consigo ter uma projeção também muito clara. A minha estimativa de vida, hoje, várias tabelas de previdência privada, que são as tabelas de taxa de mortalidade, tabela de mortalidade ou a tabela de sobrevivência, eu consigo ter uma noção hoje o quanto no Brasil uma pessoa com 30 anos ela morre. Inclusive o plano de previdência ele usa isso para fazer o cálculo da sua renda, tá? E as tabelas mais atuais sempre estão favorecendo as seguradoras, tá? Não estão favorecendo os clientes, tá? Diga-se de passagem que instituições financeiras do Brasil é o modelo de negócio que mais dá rentabilidade, tá? Quanto eu tenho guardado é uma variável fácil também. Quanto eu quero receber daqui a 35 anos já começa a ficar neblina. Por quê? Porque existe uma coisa chamada inflação, tá? E 5 mil hoje, dependendo da inflação que o Brasil vai enfrentar, vai ser um valor muito maior. E eu vou ter o mesmo poder de compra de hoje. Então, com essa pergunta, na verdade, eu não estou nem contando com a inflação. Eu só estou dizendo para essa planilha que eu me dou por satisfeito de ganhar 5 mil no valor de hoje, mesmo que não seja, mesmo que ele esteja atualizado pela inflação, tá? E aqui, eu mostrei a vertente do Warren Buffett, que por 60 anos tem essa rentabilidade anual, tá? Essa rentabilidade aqui é ao ano, tá bom? Agora, quando você vai fazer um plano de previdência privada, se você reparar, o plano de previdência ele te fala assim: você quer ser conservador, moderado ou agressivo? O que o plano de saúde já? O que o plano de previdência ele quer te mostrar com isso? Ele te pergunta assim: repara, você quer ser conservador? Ele coloca um 4% de rentabilidade ao ano. Você quer ser moderado? Ele coloca 6%. Ou você quer ser muito agressivo? E aí ele coloca 8%. E o pior, ele coloca
um asterisco e lá embaixo, em letras bem pequenas, ele fala: essa rentabilidade não é garantia no futuro. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que mesmo que você escolha um perfil conservador, faça uma opção de 4% ao ano, ele não tem compromisso nenhum com você de repente te entregar somente 2% ao ano. Não tem compromisso. E tá lá. E você assina isso. Então ele pode, depois de 35 anos, falar assim: olha, Walter, então, consegui só 3,5%, beleza? Aí você vai olhar para a inflação. E a inflação do Brasil foi 3,5%. Quanto você ganhou? Nem a inflação. Por quê? Porque dessa rentabilidade ainda vai ser tirado 15% do que rendeu de imposto de renda. Tá? Então isso é um dos maiores problemas quando você, na tentativa de ser conservador, você acaba sofrendo bastante, tá? Então o principal aqui é você colocar uma rentabilidade plausível, tá bom? Eu gosto muito de um pensamento americano que você atribui tudo à inflação. O que eu quero dizer com isso? Talvez um dos melhores dos mundos, ao invés de você falar assim: ah, eu sou bonzão, eu quero 20% ao ano. Ou então, não, eu sou muito ruim, eu acho que eu só vou ganhar a inflação. O ideal é você sempre colocar assim, ó, inflação mais algo. Um dos principais índices a serem batidos é a inflação. Por quê? Porque a inflação é o seu poder de compra. E normalmente a nossa inflação pessoal, ela é mais alta do que a inflação divulgada do IBGE. Então ainda tem esse deságio. Talvez quando você coloca aqui que é inflação mais 2, você está usando a inflação do IBGE, mas esses 2%, ele às vezes já é aqueles 2% a mais do que de que já é a sua inflação normal. Ou então vamos colocar aqui, em homenagem a um grande mentorado meu aqui, aquele mais 1%, né? Basicamente essa é a sua inflação, tá? Então seria interessante às vezes você colocar aqui inflação mais 5 ou inflação mais 4%. É algo factível, tá? E eu te garanto que você ainda mantendo uma expectativa plausível, nada muito ruim, porque nós vamos cada vez mais estudar e vamos ver como conseguir rentabilidades melhores, mas também não vivemos no mercado financeiro, não somos especuladores e não somos nem o Warren Buffett. Então, fazendo uma rentabilidade plausível e focando hoje no trabalho, em poupar mais para investir, em ganhar mais, conforme for passando o tempo, o patrimônio crescendo. Eu fiz o meu dever de casa, que é no início, ou seja, nos primeiros 7, nos primeiros 10 anos, eu foquei muito. Todo mês, ou todo ano, dependendo de como você escolher fazer os aportes. E eu venci. E eu tive uma rentabilidade adequada. E com o passar do tempo, você vai começando a ter mais tempo, entendendo cada vez mais todos os ativos financeiros, pelo menos os principais, aqueles que vão importar. E aí depois a sua rentabilidade vai começar a melhorar. E ao longo de 35 anos, 0,5% que você consiga a mais faz uma baita de uma diferença. Por quê? Porque o tempo é uma das principais, se não a principal variável, tá? Então, se você tem o tempo a seu favor, ou seja, eu vou acumular por 35 anos. Qualquer coisa acima de 10 anos já é muito bom para os juros compostos. Mas depois de 15, 20%, 20 anos principalmente, depois de 20 anos, o negócio fica explosivo.
você começa a ganhar muitos juros e o que você aporta começa a ficar cada vez mais irrelevante, porque o seu patrimônio vai aumentando de maneira exponencial. E com isso, você pode ter mais tempo até para pensar um pouco mais num domingo sobre o mercado financeiro e conseguir 0,5% a mais, que já vai fazer uma grande diferença, tá? Então, se eu acho, né, que o Brasil está fazendo o dever de casa, não hoje, mas nós vamos convergir para um país com melhores políticas econômicas, monetárias e fiscais, e a inflação vai ser controlada, ela vai ficar na meta, tá? Então, se eu não me engano, o Banco Central ele estava com 3,5% e baixou recentemente para 3,25% ou 3% a meta. Não é nem o teto e nem o piso. Seria como se fosse a média. Então, vou usar um 3% aqui, tá? E como eu coloquei inicialmente que eu vou depois buscar a inflação mais 4%, por que então não fazer essa conta aqui? Então eu vou buscar um 7%, tá bom? E não necessariamente sendo agressivo. Talvez sendo agressivo para a Previdência, para as seguradoras, ela quer te falar que vai ser só 8%, mas não. Tá? Antigamente, com a taxa de juros altíssima, você ser conservador com certeza não te dava 4%, te dava bem mais. Te dava 10%, 12%. Só que existiam também várias taxas que reduziam essa rentabilidade. Tá? Hoje, você querer buscar 4% com uma taxa Selic atual de 2,25% é muito desproporcional. Tá? Então, eu vou colocar aqui que nós vamos conseguir essa taxa, se não melhor, ao longo do tempo. Mas eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com esses inputs. Cada um tem a sua realidade, né? E agora nós vamos para a análise para tentar entender o que esses números podem nos ajudar a raciocinar se a meta ela pode ser alcançada.